Olá, eu sou Júlio Cavani, sou jornalista e trabalho aqui na oficina Francisco Brenan. A gente está aqui nesse lugar chamado Templo do Sacrifício. Aqui na oficina tem muitas obras com referências e reflexões sobre a vida. Aqui no Templo do Sacrifício a gente tem provocações sobre a questão da morte e da violência, como se fechasse um ciclo iniciado pelas outras obras que estão espalhadas nos outros espaços, mas é um ciclo infinito, que depois da morte recomeça com o reinício da vida. O Templo do Sacrifício foi inaugurado em 2005. Nessa época, eu fiz uma entrevista com o Francisco Brenan aqui, e ele explicou que esse lugar faz referência às guerras, aos genocídios, à colonização, e a uma série de processos violentos que, de certa forma, movem um pouco da história da humanidade e das civilizações, mas de uma maneira meio mórbida, já que envolve a morte, né? Aqui, por exemplo, ele tem uma estátua do imperador Inca Atahualpa. Ali do lado de fora temos também uma estátua do imperador azteca Montezuma. Essas figuras, elas estão entre grades. Brenan não explicava muito bem por que elas estão enjauladas, qual o significado dessas grades. Ele preferia deixar aberto a interpretações, mas eu vejo como se elas simbolizassem o aprisionamento de uma cultura, ou talvez o contrário, talvez uma proteção para esses imperadores, né? O próprio Brenan dizia que esse lugar tem um certo aspecto funerário. Isso pode ser reforçado pela presença dessas caveiras que estão emoldurando o templo. Ele tem um formato também que lembra um pouco um navio, uma referência a essas grandes navegações que trouxeram muita violência para as Américas e para outros continentes. E esse lugar foi construído num galpão e Brenan, de propósito, não reconstruiu o telhado desse galpão. Um galpão é uma ruína que ele transformou numa espécie de grande instalação artística. Outro personagem presente aqui nesse templo é o albatroz, que é o senhor dos oceanos. Um pássaro que era visto como um demônio dos mares, que atacava os navegadores e que, quando era batido por eles, isso significava uma vitória em nome da sobrevivência. Aqui na lateral do Templo do Sacrifício tem um espaço chamado Terraço Moctezuma. Nele há um mural de Brenan com um poema escrito pelo próprio artista chamado O Marinheiro. Nesse texto é possível encontrar várias chaves de interpretação e explicações sobre os significados presentes aqui no Templo do Sacrifício. Ele menciona os personagens. O Templo do Sacrifício faz referência direta a povos antigos, às civilizações latino-americanas, às grandes navegações, mas o espaço é uma grande metáfora para guerras, inclusive atuais, guerra da Ucrânia, conflitos no Oriente Médio e também a genocídios que continuam atingindo diversas populações, inclusive aqui no Brasil, seja nas favelas ou nas florestas e aldeias indígenas.